Começou agora à noite o Congresso Estadual de Magistrados aqui em Florianópolis. Esse programa está sendo gravado à tarde, porque neste momento está em andamento o Congresso, né? Começou hoje no final do dia. Bom, doutor Junco, é o seguinte, o que o senhor destaca como tema central do evento e da programação? Vou lhe emprestar a programação aqui. Bom, o tema do evento é a efetividade, não é um compromisso da magistratura para com a sociedade. Ela demonstra que a efetividade não é uma preocupação da sociedade, é uma preocupação da magistratura em primeiro lugar, né? Os juízes que lidam dia a dia, que fazem a justiça movimentar, que presidem os processos, sabem das dificuldades, enfim, dos obstáculos que tem para que a justiça seja cada vez mais próxima do cidadão, ela seja prestada de forma mais rápida e mais eficaz. Então, a magistratura catarinense, a nossa Associação dos Magistrados, ela tem consciência dessa responsabilidade de nós, como pessoas que atuam, né, diretamente na justiça, sabe da responsabilidade que nós temos de melhorar o sistema, né, de fazer com que as expectativas da sociedade se aproximem, né, do que ocorre na realidade. Então, o objetivo principal desse nosso Congresso Estadual, é o principal evento da magistratura catarinense, da nossa associação, é justamente discutir quais são os obstáculos, né, quais os desafios do Judiciário Especial Catarinense e quais as possíveis alternativas e soluções para vencer esses obstáculos. Então, para tratar desse debate, nós vamos ter vários palestrantes, não só magistrados, mas também outras pessoas do meio jurídico e também de outras áreas também, né? Como pessoas ligadas à economia, à sociologia, jornalistas também, filósofos. Então, nós pretendemos fazer um debate bastante amplo, discutir de uma maneira bem crítica e ampla esses problemas e também as possíveis soluções. Então, nós estamos muito entusiasmados com esse congresso e, ao término dele, nós pretendemos consolidar ali nas suas conclusões quais são essas alternativas, quais são esses caminhos que nós podemos seguir e, enfim, comunicar isso à sociedade e trabalhar para viabilizá-las. Sim, se o senhor fosse apresentar uma ideia para essas soluções, qual seria? Olha, eu acho que algumas questões foram colocadas aqui. A questão da sistemática dos recursos é uma questão que nós temos que trabalhar, nós temos que mudar, nós temos que conciliar o direito à ampla defesa também com o direito à duração razoável do processo. Nós temos que trabalhar essa outra questão que foi colocada aqui, a questão do processo coletivo. Temos que priorizar realmente os processos coletivos em detrimento desses processos individuais. Temos que envolver as agências reguladoras para que atuem, estejam conscientes da raiz desses litígios. O judiciário tem que trabalhar para ter mais dados qualitativos em relação ao processo. O judiciário, de maneira geral, Santa Catarina é um dos estados mais informatizados, mas de uma maneira geral, não só Santa Catarina, no Brasil inteiro, existem assim, muitos dados sobre a quantidade de processos, né? Mas não tem informações sobre o conteúdo dos processos. Então é necessário a gente aperfeiçoar essas estatísticas, a gente conhecer melhor o processo, até para a gente monitorar quando acontecem essas avalanches de novas demandas, por exemplo, né? De como atuar. É possível realmente haver um ganho realmente de gestão se o judiciário puder ter mais dados, né, sobre o conteúdo do processo e até para compartilhar, né, com o poder executivo, com o legislativo, para formar políticas públicas, para fazer novas leis. Então, eu acho que essa questão também de haver uma comunicação, né, um laço estreito entre judiciário, legislativo, executivo, né, mediado pela imprensa, enfim, com a sociedade, são ideias que, de antemão, antes do Congresso, a gente já tem alinhado, que pode ser realmente pode ter sinais, indícios de bons caminhos. Doutor Cláudio, qual é o perfil que se deseja do magistrado do século XXI? O senhor que é diretor da Escola Superior da Magistratura, qual é o perfil? Um magistrado mais técnico, um magistrado mais humanista? Nós temos uma vertente da magistratura, se os senhores podem me ajudar, a Associação dos Magistrados para a Democracia, não é isso? Juízes para a Democracia. Dos Juízes para a Democracia, enfim, que é uma linha mais humanista e tal. Qual é o perfil que se almeja do magistrado do século XXI? Um magistrado francês chama Antoine Garrapon, que é o diretor da Escola da Magistratura da França. Ele diz que o juiz é um engenheiro social. O magistrado como profissional de relevo nesse começo de século. É aquele profissional capacitado para buscar soluções que a sociedade está demandando. As sociedades são cada vez mais complexas, surgem a todo momento novos conflitos
e as respostas não estão prontas, as respostas precisam ser criadas. Então, o profissional que coordena essa equipe destinada a solucionar esses conflitos, buscar novas respostas, buscar novas soluções, pensar no que está sendo feito e não simplesmente ficar repetindo mais e mais do mesmo, que é a característica do profissional do século XXI, capacidade reflexiva, de pensar no problema, pensar nas causas, pensar nas consequências da sua decisão. Esse magistrado que tem que ter um perfil gestor, um perfil conciliador, um perfil multidisciplinar, porque tem que entender de administração, de psicologia, de legislação, é um profissional realmente completo. O trabalho da escola magistratura é cada vez maior, de preparar esse profissional. E tanto é que hoje o CNJ, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina investem muito em formação, em capacitação de magistrados. Na nossa época, e não faz tanto tempo assim, a gente tomava posse e ia direto para a comarca para atuar. Hoje tem uma fase inicial obrigatória de capacitação, com uma carga horária mínima. Nosso tribunal é considerado um dos melhores cursos de formação inicial, que é obrigatório, faz parte do concurso. Quanto tempo leva? São mais de 300 horas de aula, que os novos juízes, uma turma está em aula exatamente nesse momento agora. Eles são obrigados a cumprir essa carga horária, com lições de mediação, de conciliação, de informática, de gestão judicial. São questões que não caem no concurso, questões que não se ensinam na faculdade, mas que são essenciais para o exercício da profissão. E o senhor acredita que o extrato disso é esse profissional que a escola pretende formar? Acredito sim. Acredito que nós estamos cada vez mais alcançando esse perfil. Justamente pela capacitação, pelo preparo que tem sido dado. Como diz o Cláudio, na nossa época nós éramos considerados juízes integrais, tão logo passássemos no concurso, né? Hoje tem toda essa fase de preparação, que é uma fase do concurso, na verdade. A pessoa só passa a ser juiz após essa fase, essa preparação. E eu acho que isso é muito útil, muito proveitoso. Os nossos profissionais têm vindo cada vez mais com essa formação, com uma formação técnica cada vez mais apurada, com uma formação humana cada vez mais apurada, sem demérito para nenhum de nós um pouquinho mais antigos, para o pessoal mais antigo, que também aprendemos tudo isso de alguma outra forma, mas aprendemos e as exercemos. Mas eu acho que nós estamos... A magistratura, a qualidade da magistratura, sem dúvida, está cada vez melhor. Isso é um trabalho de futuro. A gente vai colher esses frutos desse trabalho ainda. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Qual é a lacuna de servidores? Qual a lacuna de servidores hoje? Tem um levantamento disso, do Poder Judiciário? Mais de 1.000 vagas abertas hoje mas no Brasil. Não, mas eu digo para Santa Catarina, eu digo a lacuna, vagas não preenchidas, ou o quadro ideal, ou de servidores, ou de magistrados de Santa Catarina, há um déficit ou não? Sempre há. Sempre há? Sempre há. Mas eu sempre escutava a história de que, não, as vagas estão aí para serem preenchidas, mas não tem gente qualificada para preenchê-las, para ocupá-las. Ainda é esse o quadro? Eu acho que são duas situações, Renato. A primeira delas é em relação aos servidores do Poder Judiciário, que passa por uma questão orçamentária. A estrutura do Judiciário Nacional e Catarinense é muito grande, é muito cara e precisa se gestionar em relação a isso. E em relação aos magistrados, também há déficit de magistrados na carreira, que passa, além de uma questão orçamentária, por uma questão de aprovação do concurso. É um concurso difícil, é um concurso longo, passa pela valorização da carreira da magistratura, que é outra questão que também se discute em relação ao Poder Judiciário Nacional. Então, há déficit nos dois lados. Eu citaria a minha comarca, que é de São José, que inclusive atualmente eu exerço a função de diretor do foro em São José. O tribunal concluiu recentemente que em São José nós temos 50% de déficit de funcionários, parte operacional, em toda a comarca, ou seja, precisaríamos duplicar o quadro. E não há orçamento para isso, a gente sabe. Isso aí complica no dia a dia, né? Sem dúvida. Vai travando, sem dúvida. Vai empacando, é isso, né? É isso. Sem dúvida. Senhores, muito obrigado pela atenção de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com. Um ótimo evento, parabéns aí pela iniciativa, discutir um tema tão relevante como o papel do judiciário, o acesso à justiça, o que se propõe para melhorar a
qualidade da prestação de serviço. Um ótimo final de semana. Conversas Cruzadas, quem decide tem opinião, assiste. Tchau.